E nesse vídeo nós vamos praticar a nossa lógica de programação criando mais um projeto, e dessa vez um projeto que simula o funcionamento de um metrô. Mas se você está chegando agora no meu canal, não esquece de se inscrever, deixar o like se você gostar desse vídeo e também me segue lá no Instagram, no @aguiardev. E eu também queria deixar uma recomendação de leitura para você. E eu queria falar hoje sobre o livro O Programador Pragmático. Esse é um livro muito legal, eu estou lendo ele faz um pouco tempo, já estou aqui mais ou menos, acho, umas 100 páginas. E é um livro muito legal, ele não é um livro técnico, ele não fala de programação, né, de uma linguagem específica, mas ele fala algo voltado a uma conduta, a uma postura de um desenvolvedor que quer ser um desenvolvedor melhor, ou como o próprio livro sugere, um desenvolvedor pragmático. E se você tem interesse em adquirir esse livro, use o meu link de afiliado que eu vou deixar aqui na descrição, que assim você ajuda e apoia esse canal e de quebra ainda cresce aí na sua carreira e adquire mais conhecimento. E a ideia desse aplicativo que a gente vai construir é um console app simples, como a gente já fez em outros vídeos, e ele vai ter algumas funcionalidades, sendo que uma delas vai ser você avançar para a próxima estação. Você vai também poder, como usuário, abrir ou fechar as portas, na verdade só fechar as portas para ser mais simples, e você vai ter que implementar uma regra também onde você só pode ir para a próxima estação se você fechar as portas, assim como é no mundo real. Até porque a gente também não quer ninguém caindo do metrô, né? Bom, chega de conversa e bora pro código, bora codar. Bom, eu já criei aqui o meu projeto, meu console app. Se você não sabe ainda como criar um console, eu vou deixar um link aqui também no card. Eu tenho uma série sobre C# onde eu ensino a criar o primeiro projeto. Então, como essa parte se repete, geralmente eu pulo, tá? Pra gente não ficar sempre na mesma coisa. Então, bora começar. Bom, eu acho que a melhor parte pra gente começar é vamos colocar as boas-vindas, tá? Eu não vou codar ele 100% do zero, porque senão esse vídeo vai acabar ficando um pouco longo, tá? Então eu vou construindo ele aqui conforme eu faria se estivesse fazendo do zero, né? Eu já tenho ele pronto, mas eu quero te levar aqui no mesmo raciocínio que eu tive quando eu estava construindo ele. Então lembre que eu tenho que exibir os menus ali com as opções. Então a primeira coisa que eu vou colocar é umas boas-vindas aqui, boas-vindas ao simulador do metrô, que ele vai mostrar em tela. Bom, outra coisa interessante é ele mostrar as ações. As ações aqui, onde eu vou ter 1, fechar as portas, 2, ir para a próxima estação e 3, sair do simulador, só para encerrar o programa. Então por enquanto a gente só tem console write aqui. Uma coisa importante, como você já sabe aí, se você não sabe, olha no vídeo anterior dessa série de projetos, mas a gente vai colocar isso dentro de um while para que o menu ele se repita, a gente vá para uma próxima estação e o programa fique assim se repetindo até que a gente chegue na estação final, né? Então, para isso a gente usa um laço de repetição. Eu vou usar uma jogada aqui que é o while true, né? Só para recapitular, por que eu estou fazendo um while true? Porque eu vou repetir isso indefinidamente até que vai ter uma condição dentro do meu laço aonde essa condição vai fazer com que eu saia do laço. Então, enquanto essa condição não for alcançada, eu vou continuar repetindo. Então, é um detalhe muito importante quando você estiver desenvolvendo o seu projeto, que você coloque uma condição aonde esse laço tenha um fim, né? Para que ele não fique ali infinitamente repetindo. Então, continuando, deixa eu ver aqui. Bom, a gente já tem um menu. O que a gente pode fazer mais? A gente pode ler o que o usuário vai digitar, né? É a opção. Então eu vou criar uma variável aqui fora, vai se chamar comando do tipo texto, né? Uma string simples, aonde vamos ler o comando que o usuário vai digitar. Então a gente pode fazer assim: pega a variável comando e ele vai receber o que vir do console, e a gente usa o método readLine, que é o que ele vai ler a linha, o que o usuário, né, a pessoa escreveu. Bem, vamos ver aqui o que a gente já tem. Então a gente já leu um comando, mas a gente ainda não faz nada propriamente, né? Então vamos começar pela primeira ação. Vamos começar aqui pelo comando 1, que é de fechar as portas. Então se o comando
for igual a 1, por exemplo, como a variável é do tipo texto, por isso que eu estou usando aspas, ok? Então, se ele for do tipo texto, aliás, se ele for o comando for a opção 1, a gente vai fechar as portas. Então, como a gente precisa fechar as portas, né? Então, pensa aqui comigo, eu preciso saber se as portas estão fechadas ou não, né? Eu preciso guardar esse estado, porque depois como que eu vou verificar? Porque lembra que depois eu tenho uma regra de eu só vou poder mover o metrô se as portas estiverem fechadas. Então, eu tenho que salvar esse valor em algum lugar. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada do tipo booleana, porque é mais fácil de manipular, porque a gente precisa, né? É um verdadeiro ou falso, eu preciso saber se a porta está fechada ou não, simples assim. Então, vamos criar aqui uma variável chamada portas fechadas, eu vou inicializar com false. E aqui, se a pessoa digitar o comando 1, eu vou colocar que as portas foram fechadas, então eu mudo para true, para verdadeiro. E aqui eu vou imprimir a mensagem. Opa! Console bright line. Vou colocar aqui portas fechadas. Legal. Vamos ver aqui. Eu acho que aqui já tá bom pra gente ter. Agora a gente já faz alguma coisa, né? Então vamos testar o que ele está fazendo até agora. Vou abrir aqui o nosso terminal. Opa. E vamos executar o nosso programa para ver o que ele já está fazendo. Boa, então ele exibiu aqui a mensagem. Bem-vindo ao simulador do metrô. Escolha uma ação. Por enquanto a gente não tem todas as ações, né? Ir para a próxima estação, sair, a gente só implementou aqui o comando 1. Tanto que se eu apertar, por exemplo, o comando 2, ele vai simplesmente repetir. Né? Ele repete a mesma coisa, escolha uma ação. Porque eu não tenho nenhuma tratativa. Ele vai chegar aqui, vai jogar o valor dentro dessa variável e vai verificar. É igual a 1? Não. Então ele simplesmente repete o laço e imprime as opções. Então ele só vai funcionar aqui com a opção 1. Então vamos colocar aqui a opção, justamente a opção 1. E aí ele imprimiu, eu coloquei a opção 1, ele imprimiu portas fechadas e ele exibiu o menu de novo. Mas seria legal a gente fazer uma tratativa aqui, porque pensa, eu fechei as portas. E se eu digitar 1? Eu fechei as portas de novo, mas as portas já estavam fechadas. Então vamos fazer uma tratativa aqui e aproveitar de quebra também, mostrar o estado das portas, né? Pra gente ter aqui a visualização também de como que as portas estão, elas estão fechadas ou não. Então eu vou copiar aqui para ficar mais fácil, tá? Cadê? As portas fechadas aqui, onde é que eu vou colocar? Tá, eu vou fazer do zero, que acho que é mais fácil, que talvez isso aqui, se você tem acompanhado os projetos, é algo novo, tá? Então a forma como eu fiz, então eu vou colocar assim, console write line. E aí eu vou colocar o texto, portas fechadas, 2 pontos. E aí eu quero colocar sim ou não, se as portas estão fechadas, sim ou não. Só que eu quero fazer um if. Só que eu não quero fazer aquele if tradicional. Eu poderia fazer muito bem assim, ó. Por exemplo, eu tenho lá a variável portas fechadas. Aí como eu só vou ter uma instrução, eu poderia muito bem fazer assim, né? Aliás, o que eu quero dizer é que eu só vou ter uma instrução, que eu não preciso colocar chaves aqui, ok? Eu posso simplificar isso. Então eu posso simplificar, posso tirar essas chaves aqui. Quando eu tenho só uma instrução, só uma linha dentro do meu bloco if, eu não preciso das chaves, tá? Passou de uma, aí você precisa das chaves, porque senão ele não vai entender. Bom, isso aqui já resolveria. Só que eu quero fazer de uma forma diferente, aí você vai conhecer agora. Eu quero fazer um if ternário. Então eu poderia fazer, por exemplo, isso assim, ó. Então se tirar isso daqui, então se essa variável for true, então ele imprime esse texto, se não ele imprime esse texto. Já melhorou, resolve o nosso problema.
mas eu quero fazer uma coisa ainda um pouco mais diferente, tá? Lembrando que só para repetir, talvez se você está vendo isso pela primeira vez, essa é a variável do tipo booleano, e estamos fazendo um if ternário. Então, aqui a condição poderia ser uma variável, uma condição, uma expressão de um if, aqui como se fosse uma variável de texto comparando com um outro valor, qualquer outra coisa que você consiga colocar no if. E aqui eu vou, então, se isso for verdade, ele vai usar esse texto, se não, dois pontos, né? Depois dos dois pontos é o senão, ele vai usar esse texto. Então, dependendo do valor dessa variável, ele passa esse texto ou esse texto. E agora eu vi que aqui está errado, né? Ele passa um texto ou outro para esse método para que ele imprima na tela. Mas eu quero deixar isso aqui menor. Então, como é que eu faço? Vamos trocar. O que muda dessas duas frases? Só a palavra sim ou não. Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia copiar isso aqui, já que é só isso que muda. E aí eu vou concatenar com isso aqui, ó. Só a palavra sim ou só a palavra não. E aí ele está dando erro aqui, porque, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele está entendendo que a gente quer concatenar esse valor aqui do booleano com a string, mas não é essa a ideia. Eu quero concatenar o retorno, o sim ou não, né? O resultado dessa verificação. Então a gente pode colocar isso aqui entre parênteses e ele resolve pra gente. Aí ele entende, ele isola isso, né? Então aí o .NET ele entende que você quer o resultado da expressão ternária. Mas a gente ainda pode complicar um pouquinho aqui, ou melhorar, na minha opinião, mas é questão de gosto, né? Também isso aqui já resolveria e já está bem legal. Mas a gente tem uma outra forma de concatenar que a gente chama de interpolação. Eu poderia muito bem vir aqui e usar um dólar aqui. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar isso aqui e colocar aqui dentro. Mas antes de colocar aqui dentro, eu coloco entre chaves, assim. E aí, terminou. Aí eu juro que agora acabou. Então você viu aí várias evoluções. Ah, isso aqui apareceu automático aqui. Quando eu escrevi o negócio errado ali. Bom, e você pode ver que o if tem várias evoluções. O projeto, na verdade, o foco nem era em cima disso, mas eu quis aproveitar a deixa e mostrar essas possibilidades para você. Bom, então a gente tem aqui o nosso estado, aqui vai mostrar o estado das portas, se elas estão fechadas ou não, né? Sim ou não. E aí outra coisa, deixa eu cancelar isso aqui embaixo. Ok, vou fechar o nosso terminal. E agora, vamos fazer a nossa tratativa para que ele não feche as portas se as portas já estiverem fechadas, né? Ele deu uma mensagem aqui. Então, dentro do nosso comando 1, vamos fazer outro if aqui. E agora a gente tem a variável que verifica, guarda o estado das portas, se elas já estão fechadas. Então, vamos fazer o seguinte. Se as portas já estiverem fechadas, eu vou imprimir essa mensagem aqui. Eu não tenho que digitar tudo aqui, eu já vou copiar. E só se as portas não estiverem fechadas, então eu vou para o senão. E aí eu faço esse meu bloco de alterar o estado da variável portas fechadas para true e imprimir as mensagens, né? Imprimir a mensagem, portas fechadas. Então, vamos executar nosso programa e ver como essas modificações mudaram aqui o comportamento do nosso programa. Bom, aqui legal, ele já fala aqui as portas, qual é o estado das portas, né? Portas fechadas? Não. E eu vou lá e falo para fechar as portas. Aí agora fala, portas fechadas? Sim. Escolha uma ação. E aí se eu colocar para fechar as portas, de novo, ele vai falar, as portas já estão fechadas. Pode se mover para a próxima estação. E aí ele exibe novamente. As portas já estão fechadas. Aqui, o estado das portas e as opções que a gente tem. Agora vamos implementar as outras duas opções. Bom, deixa eu cancelar aqui. Vamos voltar agora, vamos ver a nossa opção 2. A opção 2 é ir para a próxima estação. Então vou fazer aqui um else if para ele verificar essa. Eu poderia fazer com um case, você vai ver aqui mais para frente, eu já estou adiantando.
mas eu vou preferir fazer com o if aqui para praticar a estrutura do if. O objetivo que eu pensei aqui nesse projeto foi justamente esse, praticar a estrutura do if. Então vamos fazer aqui o comando, se ele for igual a 2. Opa. E aí, se ele for igual a 2, vamos fazer o seguinte. A gente também vai verificar se as portas já estão fechadas, porque eu só posso avançar para a próxima estação se justamente elas já estiverem fechadas. Então eu vou copiar essa estrutura aqui e vou apagar só o conteúdo aqui no meio, tá? Beleza, então eu tenho aqui comando 2 e eu verifico se as portas já estão fechadas. Se as portas se as portas estiverem abertas, eu não posso deixar ele avançar, né? Então eu vou imprimir a mensagem em que as portas já estão abertas. Então as portas já estão abertas, fecha as portas antes de mover. E agora eu vou colocar mais um comportamento aqui, lembrando que a cada estação que a gente se move, as portas automaticamente elas se abrem para que os passageiros desçam. Então, a cada estação que a pessoa se move, eu vou colocar que o estado das portas fechadas vai ser falso, porque elas estão abertas. E outra coisa importante também, lembra que eu falei que a gente vai movendo o metrô até ele chegar na última estação. Como é que eu sei qual que é a última estação? A gente vai colocar um controlador, então, se a gente está na estação 1, 2, 3, 4, até chegar na última, que a última a gente vai determinar aqui. Então, vamos criar uma variável chamada estação atual. Ela vai ser do tipo int e vai começar na estação 1, lógico. E para a gente saber o total de estações, vamos criar outra variável aqui, total de estações, aonde vamos colocar que são 4 estações, só para a gente simplificar aqui o programa. Então, a estação atual vai começar na 1 e ele vai chegar ao fim quando a estação atingir o total de estações, que vai ser 4, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. A estação atual, a cada vez que a gente fazer o comando aqui de avançar o carro, a gente vai abrir, né, o vagão, o carro, que também é chamado de carro, tá? Não sei se você sabe, mas ele, além de abrir as portas, né? Que as portas, ou seja, as portas fechadas, é que aqui pode confundir um pouco, né? Eu falo assim, abrir as portas é só mudar o estado das portas fechadas para falso. Então, se portas fechadas é falso, significa que estão abertas. Então, aqui eu vou também incrementar a estação atual, a cada vez que eu avançar o carro. E aí eu coloco aqui mais, né? O mais, que é o operador de incremento. E aí eu vou colocar aqui também a frase que ele está movendo para a próxima estação. E eu vou jogar isso para cima. Eu acho que tá legal. Vamos executar aqui para você ver como que tá. Beleza, então vamos agora mover para a próxima estação. Ó, mas ele falou, ó, que legal, as portas estão abertas. Porque ele verificou aqui se as portas estão fechadas, né? Então ele só vai fazer esse trecho se portas fechadas for igual a true. Então antes da gente mover para a próxima estação, a gente tem que fechar as portas. E ele foi justamente que ele deu essa mensagem aqui, a gente tem até a confirmação aqui, que a gente mostra o estado dessas portas, né? Se elas estão fechadas ou não. Então eu vou fechar as nossas portas, agora sim, ó, portas fechadas, sim. E aí eu vou avançar para a próxima estação. Beleza, movendo para a próxima estação. E agora as portas fechadas, aliás, as portas não estão mais fechadas, você vê que mudou para não. Se eu tentar ir para a próxima estação, digitar a opção 2, ele vai reclamar. As portas estão abertas, de novo. Então eu vou fechar as portas, então mover para a próxima estação. E assim se repete. Só que tem um lance. Eu vou fazer isso até quando? Eu preciso usar a nossa variável de limite para saber quando eu cheguei na última estação, certo? Então, cadê a nossa variável? Aqui, total estações. Então, antes de eu avançar para a próxima, mesmo que as portas já estejam fechadas, antes de eu avançar para a próxima estação, eu vou verificar se essa estação já não é a última. Então, eu vou fazer um if aqui, aonde eu vou estar verificando se
a estação atual ela é menor que o total de estações. E aí, só então, se ela for menor, a gente faz o que faria, né, normalmente, que seria incrementar o número de estações e avançar para a próxima estação, né, e abrir as portas para os passageiros descerem. E caso eu já esteja na última estação, eu vou colocar uma mensagem aqui também. Deixa eu copiar aqui. Vou colocar aqui uma mensagem dizendo que você já está na última estação e encerrar o programa. E aqui tem um detalhe muito importante. Como eu vou encerrar o programa? Com a palavra break. A palavra break vai interromper a execução do nosso laço e, por fim, finalmente encerrar o nosso programa. E outra coisa interessante aqui também seria, vamos também exibir o estado da estação, qual estação a gente está, né? Assim como a gente fez com o estado das portas, né? Vamos fazer com o da estação também. Então a gente pode fazer aqui o seguinte, aqui onde estava, isso, eu vou fazer aqui em cima, console write line, então vou colocar aqui, estação atual, e aí eu vou usar interpolação, assim como a gente fez aqui embaixo, para concatenar os valores. Então para isso eu coloco o símbolo de dólar aqui, o cifrão, né? E abro chaves, e aí o que estiver entre as chaves é onde eu posso colocar variáveis. E aí como eu não vou fazer um ternário, eu não preciso colocar esse parênteses aqui. Eu posso colocar variável direto. Então aqui eu vou colocar o número da estação atual. Estação atual. E aqui, ponto e vírgula. E a gente executa o nosso programa agora para ver como é que ele está. Aqui, ó, vocês viram que apareceu junto, né? Provavelmente eu escrevi o método errado. Aqui write. O write ele não escreve e não pula uma linha, né? Não move o cursor para a próxima linha. Por isso que ficou colada aí as duas frases. Então eu vou colocar aqui de novo o .NET Run. Vamos executar o nosso programa. E agora a gente pode ver. Bem-vindo ao metrô. Estação atual número 1. E as portas estão fechadas? Não. Então eu vou fechar as nossas portas e ir para a próxima estação. E aí ele incrementou. Estação atual agora é a 2, mas as portas estão fechadas. Se eu tentar ir para a próxima estação sem fechar as portas, ele reclama que as portas estão abertas. Então eu vou e fecho as nossas portas e vou para a próxima. E aí o processo se repete. Fecha a porta, vai para a próxima. E aí você vai ver que vai incrementando, né? Então o meu total de estações, repare que agora eu estou na última estação, que é o meu total aqui, que é 4. Né? Como você pode ver aqui a nossa regra. Ó. Se estação atual for menor, enquanto a estação atual for menor que o total de estações, que é 4. E então ele vai incrementando a estação e muda o estado das portas. Mas agora, na próxima vez que a gente executar, o estação atual ele vai para 5, né? E o nosso limite é de 4 estações. Então se eu colocar aqui, se eu fechar as minhas portas e ir para a próxima estação, ele vai falar que eu já estou na última estação e o programa vai ser encerrado. E agora, só para a gente terminar, aqui faltou a última opção, que é a de sair do simulador, que essa é a mais simples, né? Talvez pudesse ser até a primeira, mas a gente vai repetir aqui o mesmo else if, comando igual a qualquer opção aqui, seria 3. Mas vamos fazer que seja qualquer coisa diferente. Poderia ser isso aqui, né? Vamos só terminar de implementar e aí eu explico o meu ponto de vista. Eu poderia colocar aqui o break e colocar um console write line saindo do simulador. E ele já sairia. E também, bom, posso deixar aqui o 3, não teria problema. E se digitar qualquer opção diferente disso, ele também encerraria o programa. Ou, aliás, não vamos encerrar o programa, né? Vamos deixar que ele se repita. E aí, a gente dá a mensagem de comando inválido. Comando inválido. Tente
novamente. E aí ele vai exibir de novo o nosso menu para que o usuário digite alguma coisa. Então vamos testar essas duas opções para ver como é que ficou aqui para o usuário. Vamos tentar agora, então, digitar um comando inválido. Vou colocar aqui por 9. Então ele dá a mensagem comando inválido. Tente novamente e imprime aqui os mesmos estados e opções. E vamos agora então encerrar o simulador. Eu quero encerrar o meu programa. Então ele vai cair nesse comando 3, vai exibir o que? A nossa mensagem. Saindo do simulador, encerra o nosso programa. Bom, nesse vídeo você praticou a sua lógica de programação. A gente foi bem enfático aqui nas estruturas if, fazendo várias condições, inclusive alguns ifs alinhados, que é quando você tem um if dentro do outro. Lembrando que nem sempre é uma boa prática você ter ifs alinhados. Claro que tem situações que não tem como fugir. Você tem que colocar um if dentro do outro, mas sempre que possível analise o seu código para que você, se tiver uma alternativa, não precise colocar um if dentro do outro. Outra coisa bem legal que a gente viu nesse vídeo foi sobre o if ternário, né? E aí também a interpolação de string, que é outra forma de concatenar strings. E dentro disso a gente combinou as duas coisas. Aí a gente colocou o if ternário dentro de uma interpolação. O vídeo ficou até um pouquinho mais longo por causa disso, mas eu achei uma oportunidade legal. Às vezes é difícil pensar em um exemplo para mostrar algumas coisas, e eu quis gastar um pouquinho mais de tempo para te mostrar também essa possibilidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse projeto aqui, mais uma vez, a gente praticando a nossa lógica de programação. Não se esquece que a gente tem uma playlist aqui só de projetos que só vai crescer com o tempo. Eu vou trazer mais e mais projetos para você praticar. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like se você gostar desse vídeo. E também não deixa de conferir lá o livro do Programador Pragmático. Dá uma lida na sinopse, vê o que você acha. E se você curtir, se você quiser, tiver interesse em adquirir esse livro, não esquece de dar uma olhadinha aí no meu link de afiliado, que você apoia aqui o canal e também me ajuda a manter esse projeto vivo. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!